Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 864 blogs diários e minguando até 426 dias, 27 de abril de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso das vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixam de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 864 blogs diários já produzidos. Título: Armagedon, Batalha Final, parte 64. E subtítulo: Esquerda à Esquerda do Corpo, por Ato Missionário, parte 29. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, abertura do subtítulo, uma referência deste subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, na formação 3x4, eu gravo 3 blogs diários e faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs diários, sempre invertendo o primeiro com o último. Às vezes eu volto, do último blog eu volto, né, a fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Aí o primeiro passa a ser o último e o último o primeiro. E por fim eu relaciono a playlist da YouTube Music, certo? Então a minha descrição vai ficar dessa forma: um blog antes, um blog depois, abertura do subtítulo, referência do subtítulo, leitura corrida dos 4 últimos blogs e a playlist da YouTube Music para vocês fazerem um trabalho de conscientização. Às vezes você está fora de casa, né? E você pode, se tiver um plano pago, você pode economizar energia, né, do seu celular para que ele não descarregue totalmente, né, você desliga a tela do seu celular, você pode continuar ouvindo a música ou, né, continuar ouvindo o blog diário, qualquer coisa que você esteja conectado. É muito interessante se você estiver fazendo, né, esse trabalho de conscientização, às vezes você está fora de casa, você precisa do telefone, de usar ele, né, hoje em dia tudo está no telefone, e você pode ouvir esse blog diário e economizar energia da tela, desligando a tela do seu celular. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer sua fé na sua forma de ser. Faça isto e faça por você mesmo e deixe de ser esta vítima social. E para isto, eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. É só vocês acessarem pelo card do vídeo 40 blogs diários com essa playlist, O Diabo Assediou em Mim, muito produtivo para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização de uma forma continuada, certo? Faça isso, né, e aproveita o seu tempo, dedicando o seu tempo para este blog diário, e o seu tempo não ficará perdido. E se vocês acharem os vídeos melhores do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo, e com o jugo com que você julgar, com o jugo com que você me julgar, será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões e defenderão o sistema capitalista com a força da sua mão, um peso por uma medida, e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo e a medida, a força expressiva do corpo. E o jugo é a medida com que você mede esta sua força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Achou que fosse assim? Interage isso na sua consciência e com pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Faça uma percepção.
Corpo é igual a imagem, fruto é igual a semelhança, o corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividido, o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambos relação emocional. A imagem vai representar uma desigualdade de ambas relação emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. E o reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus, e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Vamos lá fazer a expressão livre, né, deste contexto. Eu faço a leitura de um contexto e faço mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa e sobre aquilo que já tenho dentro da sociedade. A Bíblia significativa, ela tem esses 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando a astronomia, a astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Então, esses são os elementos contidos nessa sua Bíblia significativa. Eu faço a leitura de um contexto e faço a mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos então fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre, certo? Vamos lá. A relatividade, com o tempo, vai explicar a manifestação e o mundo infinito de possibilidade. Faça uma percepção que tudo que estiver na direita do corpo é uma possibilidade, e tudo que estiver na esquerda do corpo é o mundo infinito de possibilidade. Isto explica que o espírito relativo, isto explica que o espírito é relativo para o corpo. Deixa eu consertar algumas expressões aqui, espera aí. Faltou algumas expressões. Vamos lá. Vamos voltar Deus do início. Vamos lá. A relatividade com o tempo vai explicar a manifestação e o mundo infinito de possibilidade. Faça uma percepção que tudo que estiver na direita do corpo é um mundo, é uma possibilidade, né? Vamos voltar de Deus de novo. Eu tô antecipando, pensando em consertar os textos, e eu estou tendo uma dificuldade para fazer a leitura de uma forma correta. Vamos repetir de novo, beleza. Então vamos lá. A relatividade com o tempo vai explicar a manifestação e o mundo infinito de possibilidades. Faça uma percepção que tudo que estiver na direita do corpo é uma possibilidade, e tudo que estiver à esquerda do corpo é o mundo infinito de possibilidade. Isto explica que o espírito é relativo para o corpo, é também o corpo e, e é também o corpo. O espírito é relativo para o corpo e também relativo para o tempo. E o corpo, e o corpo beleza, vamos lá de novo. Vamos voltar do início de novo, vamos lá. A relatividade com o tempo vai explicar a manifestação e um mundo infinita de possibilidade. Faça uma percepção que tudo que estiver na direita do corpo é uma possibilidade, e tudo que estiver à esquerda do corpo é um mundo infinito de possibilidade. Isto explica que o espírito é relativo para o corpo e o corpo é relativo para o tempo, sendo a liberdade explica um mundo infinito de possibilidade. E isto sim, e quando esta liberdade for compreendida. Se não estiver sendo compreendida, é apenas uma crise emocional do corpo, a falsa liberdade. E é esta falsa liberdade também pode ser um mundo infinito de possibilidade. Um que explica a liberdade de Deus e o outro que explica a liberdade de Cristo. Um que explica a formação de Deus e outro que explica a formação de Cristo.
Quando não temos a percepção desta formação, vai parecer ser a mesma coisa. Só que não, né? Sendo a formação de Deus explica o reino de Deus diretamente. E a formação de Cristo explica o reino dos mortos, e isto sim, por causa da crise emocional do corpo. Ou seja, este Cristo pode ser apenas um sinal da morte e representando o corpo emocional ou o poder de Deus. Quando estiver representando o corpo emocional, vai representar a crise do corpo emocional. E quando estiver representando o poder de Deus, vai representar que Deus unificou os corpos e justificou todas as crises dos corpos e trazendo um juízo eterno. E com outra explicação, este Cristo é também o poder de Deus. E quando explicando o poder de Deus diretamente, e que nesta causa o Cristo não vai representar nem a vida e nem a morte, porém, o poder de Deus em si representa a vida quando conectado com o corpo, sendo o Cristo permanece neutro e podendo representar a crise do corpo emocional, né? Lei do corpo, cidade, religião, internet e várias outras coisas que a mão do corpo possa tocar. Porém, quando tocar, vai perder a sua relatividade com o tempo para construir coisa ou destruir coisas que não são relativas ao tempo, sendo o poder de Deus, vai representar a vida diretamente. E o Cristo pode representar qualquer coisa, até mesmo a vida, quando esta vida for compreendida, pois o Cristo vai ficar como uma ponte entre o reino de Deus e o reino do corpo. Perfeito, né? Aqui, quando eu falei que Cristo, eu já estou ausentando o Cristo da crise, por exemplo, no final aqui, estou ausentando o Cristo daqui para falar o reino do corpo. Porque quando falamos do reino do corpo, isso vai ganhar já uma possibilidade, um mundo infinito de possibilidades, certo? Entenda isso. Então, mudando, né, e as expressões para evoluir ela dentro do blog diário. Muito interessante. Esse contexto ficou muito perfeito. A gente vai tirar várias dúvidas sobre ele. Vamos analisar ele com carinho, com respeito, para a gente chegar a uma conclusão exata. Porque esse aqui vai separar uma coisa da outra, muito bem explicativo, extremamente explicativo. Se colocarmos a expressão correta, às vezes eu dou uma gaguejada buscando a expressão correta, às vezes eu volto ali conserto um texto tranquilo, sabe? Tudo isso é produtivo, vai ficar tudo sem corte, sem nada, do jeito que vier, eu só vou tirar a ponta, né, colocar a vinheta e fazer a edição ali, né, de algumas coisas básicas necessárias, mas ele vai dessa forma, do jeito que está aqui, perfeito, porque tudo isso se torna produtivo, certo? Vamos lá então fazer a expressão livre. Vamos lá. Se vocês não viram o blog anterior, vejam, muito interessante para vocês dar continuidade. Eu terminei tendo dito, né, essa possibilidade, essa aqui, ó, depois do corpo emocional, depois, esse parágrafo, vamos ler esse parágrafo por completo, ó, depois do Deus corpo, né, explicando uma consciência vivificada que é 100% espiritual no nosso interior, eu expliquei, ó, depois do Deus corpo, e o que temos? A frutificação deste corpo, e tudo que estiver à esquerda. Esta esquerda é um mundo infinito de possibilidades. Isto explica que a lei do corpo não é coisa relativa. Não é coisa relativa e serve para a construção de cidades, sistema religioso, sistema político. Estas são as formas limitadas dos corpos, as construções das coisas criadas com mentes humanas. A diferença entre um e o outro é que a lei de Deus é o espírito vivificado de Deus e é relativo para o corpo emocional. E coisa emocional é relativo para o tempo, né? E no tempo cria um mundo infinito de possibilidades, podendo manifestar até mesmo a lei de Deus, ou seja, toda possibilidade explica o ato manifesto desta emoção, e podendo ser uma coisa e outra quando manifesta. O mundo infinito de possibilidades na manifestação, foca nisso,
Foca nisso que você vai ver que tudo pode ser mudado. Tantas coisas certas, tantas coisas erradas, pode ser mudado com as nossas expressões, com aquilo que nós estamos manifestando. Quando se aplica direto no nosso comportamento, essas coisas negadas, já vai ficar mais pior ainda. Se for uma coisa negada que você pega dentro da sociedade e aplica isso no seu comportamento, vai ficar ruim, certo? Nenhuma pessoa é exemplo para o outro. Vamos dizer isso. Você pegar uma pessoa aí como exemplo e aplicar no seu comportamento, você está criando coisa para a sua relatividade, a sua vida, o seu estado consciente. Ninguém é exemplo de ninguém. Nós temos que nos canter no nosso espaço e fazendo as nossas vontades, né, para a gente ganhar uma intimidade com Deus. Quando a gente conecta lá, no nosso interior, nós faça a nossa vontade, nós automaticamente faz a vontade de Deus. Quando eu deixo de fazer a minha vontade para fazer a vontade de outras pessoas, isso só pode ser bom se for o reino de Deus, se a pessoa também tiver unificado com Deus. Mas hoje em dia ganha muita complexidade. Vocês vão entender a partir da expressão livre que tiveram nesse contexto. Vamos lá. A relatividade com o tempo vai explicar a manifestação e o mundo infinito de possibilidade, né? Então, a relatividade com o tempo vai explicar a manifestação. Você está vendo um mundo infinito de possibilidades? Uma churrada de expressão que eu estou dando ao mesmo tempo, mudando de comportamento toda hora, mudando de expressão, quer dizer, expressando coisas toda hora, né? Sendo um cultivador do reino de Deus, sendo um cultivador de Cristo, né? Qualquer coisa que vocês queiram pensar, você vendo que eu estou mudando toda hora, estou mudando minhas expressões, estou mudando, faça essa percepção. Agora, olha lá. A relatividade com o tempo vai explicar a manifestação e um mundo infinito de possibilidades. Faça uma percepção que tudo que estiver à direita do corpo é uma possibilidade. Fez essa percepção? Por que que nós temos por que o que estiver na direita do corpo é uma possibilidade? Aqui na nossa vida, aqui, vamos pegar aqui. Aqui na nossa vida. Por que que tudo que estiver na direita do corpo aqui é uma possibilidade? Por quê? Porque nós somos um corpo simples de entendimento simples. Agora, esse estado emocional do corpo, ele vai ganhar uma grande complexidade quando você estiver manifestando. Se você estiver manifestando uma crise, você vai estar deixando de acrescentar isso no reino de Deus, você vai estar deixando de cultivar isso no reino de Deus, para acrescentar no reino do Cristo, para a unificação, uma crise das pessoas, qualquer coisa. Então, pode ser uma coisa ou outra. Então, nas manifestações, pode ser um mundo infinito de possibilidade, pode ser qualquer coisa. Então, faça uma percepção que tudo que estiver na direita do corpo é uma possibilidade. Entendemos que é uma possibilidade, uma consciência vivificada de Deus dentro de nós, somos um só, somos uma vida só que nós temos. Faça essa percepção. E tudo que estiver à esquerda do corpo é um mundo infinito de possibilidade. Por que é um mundo infinito de possibilidade? Eu sou o cultivador do Cristo, né? Eu faço ideologia para Cristo, né? Faço uma coisa. Então, eu posso negar eu posso fazer uma coisa negada para mim, a minha palavra, ser desonesto e expressar isso com comportamento, expressar isso com meus comportamentos de uma forma equivocada, então, fazendo os meus interesses pessoal. Então, eu crio um mundo infinito de possibilidade sobre aquilo que eu estiver manifestando, certo? Para outras pessoas, e quanto mais eu vou me conectando às pessoas, e mais eu vou tendo possibilidade, mundo infinito de possibilidade, um mundo infinito de possibilidade. Então, faça essa percepção. Ó, e tudo que estiver na esquerda do corpo é um mundo infinito de possibilidades. Vamos ler esse texto completo, que ele é muito completo, ele fala por si só. Vamos lá. A relatividade com o tempo vai explicar a manifestação e um mundo infinito de possibilidades. Faça uma percepção que tudo que estiver na direita do corpo é uma possibilidade. E tudo que estiver na esquerda do corpo é um mundo infinito de possibilidade. Isto explica que o espírito é relativo para o corpo. Quando a gente fala do espírito é relativo do corpo, eu já tenho explicado no outro blog que nosso espírito, ele é mesmo, nós somos espírito, nós somos a vida, certo? Nós somos espírito, nós somos a vida. Esses dois são espirituais, são coisas espirituais. A palavra da vida são coisas espirituais. Não tem nada a ver com o nosso corpo emocional. Eles são totalmente independentes. Tudo isso aqui, essas duas coisas, são 100% espiritual. Aqui no corpo emocional, ele vai representar uma relatividade com o tempo. A gente tem tempo de nascer, tem tempo de morrer. E é isso determina a morte do corpo, certo? Então, eu posso criar um mundo infinito de possibilidades, Deus, que eu entendo a minha única possibilidade que eu tenho.
E se eu não entender a minha única possibilidade, que é o estado consciente da vida, eu não posso criar um mundo infinito de possibilidade, pelo menos naquilo que nós dizemos que é o reino de Deus. Porque para mim estar no reino de Deus, eu tenho que ter uma palavra boa, ser honesto e expressar um comportamento bom e manifestar isso no reino de Deus, certo? Agora, se eu estiver fazendo um mundo infinito de possibilidade para Cristo, eu vou ter que negar essa vida, colocar ela numa forma negada, negar também meu corpo emocional e ficar apenas um cultivador de Cristo, nos corpos expressivos, quando eu tenho consciência. Quando eu tenho consciência, eu uso apenas as minhas expressões, as minhas palavras. Eu entendo que o Cristo é uma morte, então eu não levo ele para dentro de mim, eu não dou a vida para ele exatamente, certo? Tem gente que, ato missionário que dá, mas entenda que tudo isso é numa forma de expressão, tudo isso é uma coisa expressiva, tudo isso que, quando eu faço a cultivação, eu coloco, eu já sei que ele está direto lá no poder público que ele está, então eu faço disso tudo só uma expressão. Você entenda essas diversidade, entenda isso, certo? Vamos lá. E tudo que tiver à esquerda do corpo é um mundo infinito de possibilidades. Isto explica que o espírito é relativo para o corpo e o corpo é relativo para o tempo, certo? Então, quando eu manifesto, eu crio um mundo infinito de possibilidades, né? É isso que eu ia dizer. Quando eu aplico a coisa negada, o Cristo direto no meu comportamento, meu corpo fica negado, meu corpo fica negado, ele fica tendo uma crise, ele fica como se tivesse uma crise, né? Uma crise, ele dá uma crise, certo? Existe várias possibilidades de você entender essa crise, certo? Ato consciente, ato inconsciente. Se ele não estiver sendo relativo, ele pode ser, essa ideia pode se aplicar em cidade, em religião, sei lá, qualquer coisa, tudo no ato expressivo. Se eu aplico no meu comportamento, por exemplo, naquele tempo Emmanuel tivera dado a vida para Cristo, por exemplo, deu a vida para Cristo, ele aplicou no seu comportamento, ele encarnou o verbo, ele encarnou o verbo e depois ele aplicou isso no comportamento, veio uma coisa negada, então criou uma coisa sobre o corpo emocional e as pessoas parou de evoluir qualquer coisa do reino de Deus e começou a manifestar isso, essa crise de Emmanuel e usando a expressão Jesus. Sendo a liberdade explica um mundo infinito de possibilidades, né? Então, quando a gente temos a liberdade, nós temos um mundo infinito de possibilidades. Isto sim, quando esta liberdade for compreendida, quando essa liberdade for compreendida, se não estiver sendo compreendida, é apenas uma crise emocional do corpo, né? Se não estiver sendo compreendida, é apenas a crise, né? Pode fazer a percepção. Se você estiver, vamos fazer isso no relacionamento, vamos fazer essa experiência no relacionamento do corpo a corpo. Por mais que eu seja uma pessoa correta, e por mais que o meu relacionamento seja uma pessoa correta, se eu não compreenda meu relacionamento, se o meu relacionamento não me compreenda, eu estou manifestando apenas uma crise. Quando a pessoa não me compreenda, eu sou uma pessoa consciente, eu tenho que me conter no meu lugar e falar assim, não, ela só está me negando, não está lidando, os meus comportamentos não estão batendo com o dela. Então, eu faço essa percepção, certo? Quando eu tenho consciência. Mas, às vezes, quando eu não tenho consciência, eu obrigo as pessoas a fazer o que eu quero. Eu me aplico ao comportamento da pessoa, a pessoa me aplica no meu comportamento. Eu não entendo ela não me entende, eu também não entendo. Então, tudo vai ser apenas uma crise. Uma crise. Ou seja, se as pessoas não entender Emmanuel, eles vão manifestar apenas uma crise. Ele não vai manifestar uma coisa boa, ele vai manifestar apenas uma crise. Eu não entendi o que Emmanuel que Emmanuel tivesse falado, que ele tivesse explicado. Não, então é apenas uma crise. Entenda isso. Sendo a liberdade explica o mundo infinito de possibilidade, né? Isto sim. Quando essa liberdade for compreendida, né? Quando essa liberdade for compreendida, significa que eu estou acrescentando na vida de alguém, alguém está acrescentando na minha vida. Então, está sendo compreendido, os dois estão realizando, né, com esses propósitos, certo? Se não estiver sendo compreendido, é apenas uma crise emocional do corpo, né? A falsa liberdade, certo? O que significa a falsa liberdade com relacionamento corpo a corpo? Por exemplo, eu vejo uma pessoa negada, ela veio para mim toda negada, eu apoio aquela negação, mesmo sabendo que ela está me negando. Por exemplo, a pessoa chegou para mim e falou alguma coisa para mim, eu sei que ela está negada, mas eu vou apoiar ela, sabe, porque ela tem um sexo bonito. Eu sei que a expressão dela está negada, mas ó, menina bonita, tal, beleza.
Vamos apoiar ela. Fala: "Nossa, beleza, que inteligente que você é, né, que pessoa mais simpática, blá, 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 blá". Você entende que você está fazendo a falsa liberdade? A pessoa vai se falar assim: "Nossa, que é isso mesmo que eu sou, blá, blá, blá", e tal. Então eles fazem essa conexão, certo? A pessoa aqui, ela tem a sua intenção, ela sabe das suas intenção. Mas ela usa isso a seu favor para manipular a outra pessoa, porque ela tem um sexo bonito, ou porque ela tem dinheiro, sei lá, qualquer coisa. Esta falsa liberdade também pode ser um mundo infinito de possibilidades. Pode ou não pode? Olha aí dentro da sociedade aí. Pode ou não pode? Né, essa falsa liberdade pode ser um mundo infinito de possibilidades. Vamos pegar as comunidades religiosas, por exemplo, né? Nós temos ali as comunidades religiosas, né? Hoje nós pode olhar para ela, nós vê que ela representa apenas uma crise. Então ela cria também um mundo infinito de possibilidades. No meio desse mundo infinito de possibilidades, vai ter pessoas lá dentro da comunidade religiosa, pessoas de respeito, sincero, e que está fazendo trabalho honesto, dedicando, tem um mundo infinito de possibilidades, não significa que é uma coisa totalmente negada, certo? Não faça essa ideia de estar negando, né, uma pessoa que está ali dedicando um trabalho para Deus, mas eu só estou dizendo as possibilidades, que cria um mundo infinito de possibilidades, e pode até ser o reino de Deus. Então, esta falsa liberdade também pode ser um mundo infinito de possibilidades. Um que explica a liberdade de Deus e o outro que explica a liberdade de Cristo. Um que explica a formação de Deus e o outro que explica a formação de Cristo. Você entende que são separados isso, né? A liberdade de Deus explica o reino de Deus e a manifestação também explica a formação do reino de Deus. A liberdade, por exemplo, de Cristo, por exemplo, é uma forma ideológica, ela manifesta uma coisa ideológica. Ela manifesta uma crise dos corpos emocionais, é uma coisa ideológica. O reino de Deus sempre vai ser reino de Deus, como Deus tivera criado o homem perfeito lá no paraíso. Lá no paraíso, Deus criou o homem perfeito em 3 dias, palavra, vida, corpo. Então, a partir dos 3 dias, terceiro dia, ele começou a formar, né? Na Bíblia significativa fala a lua, formou a lua e o sol, né? Formou o sol e a lua. Então, esses dois astros aí representando aí, certo? A vida, né? E a formação de Deus, né? A criação de Deus e a formação de Deus, as mesmas coisas. Quando eu entendo do reino da criação de Deus, eu também entendo da formação de Deus. Eu vou unificar ele. Da mesma forma, o reino de Deus e a formação de Deus, a criação de Deus e a formação de Deus vai ser um só reino. Vai ser tudo o reino de Deus. Mas quando o Cristo estiver entrando em ação para representar uma crise do corpo emocional, essa formação é uma formação negativa daquilo que poderia ser o reino de Deus, mas não é, certo? Algum ato vai ter consciência nisso, outro ato não vai ter consciência nisso, e eles vão começar dando a vida para essa falsidade, né, que é do Cristo aí, das ideologias, de tudo aquilo que foi para a unificação, certo? Quando o Cristo estiver lá fora parando de representar essa crise, você vai ver que ele também é o poder de Deus. É isso que o contexto vai dizer. Faça essa percepção, ok? Então entenda essas duas possibilidades. Ó, a liberdade de Deus é um que explica a liberdade de Deus e o outro que explica a liberdade de Cristo. O que explica um que explica a formação de Deus e o que explica a formação de Cristo. Fez essa percepção? Tudo separado, tá? Faça essa separação na sua consciência. Quando não temos a percepção desta formação, vai parecer ser a mesma coisa. Vai ou não vai? Você não tem a percepção daquilo que é criação de Deus, não tem a percepção aquilo que é formação né, explicando uma coisa ou outra, né? Tem blog atrás aí, bem para trás, que eu expliquei que Deus cria, o homem também cria. Deus forma, o homem também forma, certo? E que hoje nós estamos entendendo essas particularidades de uma forma mais simples, certo? Porque se eu for explicar a criação do homem, a gente vai ver que ele vai fazer parte posso colocar uma criação do homem, colocar uma lei, eu determinar uma lei sobre o limite do corpo emocional de uma coisa e outra, então vai dar para uma formação. Se eu entender como eu vou aplicar que construir uma cidade segura para todo mundo, eu posso usar isso, deixar tudo parado ali para as pessoas não passarem o seu limite. E o corpo emocional, quando ele se aplica na lei, ele cria apenas uma muralha para separar aquilo que é de Deus e aquilo que é do homem. Aquilo que é de Deus é o quê? A palavra da vida e tudo aquilo que nós manifesta uma formação
do próprio reino de Deus, daquilo que é o próprio reino de Deus. O corpo emocional fica bem ali dividido sobre a coisa correta, o comportamento bom ou pelo um comportamento equivocado, pelo aquilo que você está acrescentando no reino de Deus ou por aquilo que você está diminuindo o seu irmão e negando o reino de Deus, qualquer coisa. Então, quando não temos a percepção desta formação, vai aparecer ser a mesma coisa, só que não, né? Sendo a formação de Deus explica o reino de Deus diretamente, perfeito, né? E a formação de Cristo explica o reino dos mortos. A formação de Cristo explica o reino dos mortos, certo? Nunca Cristo vai ser o reino de Deus. As pessoas falam assim, trindade, eu vejo as pessoas falando, Cristo nunca vai ser o reino de Deus, nunca vai ser. Ele é uma formação. Deus forma ele sem crise e Deus manifesta ele com crise. Deus forma sem crise e manifesta sem crise. Quando eu entender que a formação de Deus, que ele tiver lá fora sem crise, eu vou entender também que ele mesmo é o próprio poder de Deus. Então não existe um terceiro, ele só é um mediador. Se ele é um mediador, ele fica transmutando no tempo para representar uma coisa ou outra. Ele vai para Deus, para um poder, ele vai para os corpos emocionais, representando a crise, ele vai para o poder, e tudo isso é relativo, certo? E ele não precisa ser uma morte do poder, ele pode ser o próprio poder de Deus se você a compreendê-la. Mas não nessa crise aí, se você ligar ele diretamente com isso que tem dentro da sociedade, você vai se matar, você vai se morrer, que nem hoje aí, muita gente se matando, se morrendo, dando a vida para a falsidade. Você tem que entender que a formação de Deus, para ele ser uma coisa boa, ele tem que ficar no poder público, lá fora, representando bem coisas que já tenha dentro da sociedade. Existem várias formas que você possa aplicar isso dentro da sociedade para ser uma coisa correta. Então, uma formação que explica o reino de Deus diretamente e a formação, né, que explica o Cristo, né, e esse Cristo explica o reino dos mortos. Isto sim, por causa da crise emocional do corpo, ou seja, este Cristo pode ser apenas um sinal da morte, né, e representando o corpo emocional ou o poder de Deus, né? Ele pode, quando Emmanuel estiver morto, ele manifestou a crise emocional do corpo, né? Então ele representou a crise emocional do corpo e também representou o poder, né? A negação do poder, negando o poder de Deus, negando aquilo que é glorificação com Deus, a frutificação dos corpos, negou tudo, tudo ficou negado, tudo ficou na imagem do homem, geralmente. O homem, ele apenas conheceu a crise do corpo morto e corpo sacrificado, ele fez aquela ideia, fez uma centraliza para Cristo. Você entende que, assim como Emmanuel é a centraliza do reino de Deus, né, e representando a vida, o corpo sacrificado, Jesus, é uma centraliza do reino dos mortos, do reino dos mortos. Então nós temos o mundo real de Deus e o mundo irreal de Deus. Vamos falar assim para você ver, para você entender. Um mundo irreal. E ambos têm uma centraliza, um núcleo da vida e um núcleo da morte. Um núcleo da vida e um núcleo da morte. O núcleo da morte é a imagem do corpo, e o núcleo da vida é esse corpo limpo, sem ideologia, sem nada. Ele representa a vida diretamente. Então, ambos têm essas duas centralizas, uma para a vida e outra para a morte. Ambos têm a centraliza. E Jesus representa o reino dos mortos e Emmanuel representa o reino dos vivos, né? Representando o reino dos vivos. E que hoje está ganhando muita complexidade por causa desse corpo emocional, porque ambos eles vai ficar manifestando sobre os atos manifestos, mundo infinito de possibilidades, mudando isso no nosso comportamento e nas nossas expressões, certo? Faça essa percepção. Vamos ler esse parágrafo por completo. Vamos lá. Quando não temos a percepção desta formação, vai aparecer ser a mesma coisa, só que não, né? Sendo a formação de Deus explica o reino de Deus diretamente e a formação de Cristo explica o reino dos mortos. Isto sim, por causa da crise emocional do corpo, ou seja, este Cristo pode ser apenas um sinal da morte e representando o corpo emocional ou o poder de Deus. Quando estiver representando o corpo emocional, vai representar a crise do corpo emocional, e quando estiver representando o poder de Deus, vai representar que Deus unificou os corpos e justificou todas as crises dos corpos e trazendo o juízo eterno. Né? Depois que Emmanuel tivera morto,
veio o governo Jesus, né, pela morte, pelo sacrifício do corpo emocional, e automaticamente, depois das pessoas poderia se manifestar várias possibilidades com aquilo que ele entendia dessas espiritualidades do ato manifesto, criando um mundo infinito de possibilidades, até mesmo o reino de Deus, ele poderia manifestar, até mesmo o reino de Deus, mundo infinito de possibilidades, tudo na expressão, ok? E com outra explicação, este Cristo é também o poder de Deus, né? E quando explicando o poder de Deus diretamente, ou seja, ele fica transmutando no tempo, que nem eu tenho dito. Ele faz essa relatividade entre a vida e entre a morte. Ele tem acesso tanto ao reino dos homens, vamos falar isso de uma forma mais simples, não vamos falar do morto. Ele tem tanto acesso ao reino dos homens e também ao reino de Deus. Tanto ele tem essas ideias, ele circula para um lado do outro. Ele vai para Deus, ele vai para o reino de Deus, ele também vai para o Cristo. O mesmo que vai é o mesmo que volta, é o mesmo Espírito. Deus ele tem um Espírito, ele é o mentor da sua criação e é também o mentor da sua formação. E ele sendo o mentor da formação, ele cria um mundo infinito de possibilidades, e esse mundo infinito de possibilidades, ali pode também aparecer o reino de Deus, dependendo de como você vai compreender desse Cristo, você pode voltar pelo reino de Deus, certo? Porque ambos são as mesmas coisas, Deus de que eu compreenda que um represente a vida e o outro representa a morte, e quando ele representa a morte, ele pode representar apenas a crise no comportamento emocional do corpo, ou ele pode representar uma crise na manifestação, na forma de frutificação. Essa crise da frutificação pode representar um mau comportamento ou um bom comportamento, pode representar ato consciente ou ato inconsciente, das mesmas formas, certo? Separando sempre uma coisa da outra. E que nesta causa o Cristo não vai representar nem a vida nem a morte. Vamos voltar aqui, Deus do início, aqui para a gente pegar ela por completa. Esse texto ficou bom, então vamos lá, vamos lá. Ó, e com outra explicação, este Cristo é também um poder de Deus, e quando explicando o poder de Deus diretamente, e que nesta causa o Cristo não vai representar nem a vida e nem a morte, porém, o poder de Deus em si Porém, o poder de Deus em si representa a vida quando conectado com o corpo, né? Ó, isso aqui é interessante você fazer essa percepção. Ó, o Cristo, ele tem acesso, ele fica mutando no tempo, né? Entre a vida e a morte, entre a vida e a morte, mas a vida, o poder de Deus em si, ele não é mutado, ele não muda, ele não media nada, porque ele é a própria realidade de Deus, ele é o próprio reino de Deus, não muda nada no poder de Deus, ele é poder de criar e pronto, isso determina o seu poder, mas quando se tratando de comportamento emocional do corpo, então ele fica mutando. O Cristo, ele tem tanto acesso às trevas, como também tem acesso à luz, é o mesmo Espírito. O mesmo mentor, que é Deus, o Espírito de Deus que dá mentoria dentro do Cristo, é o mesmo que se volta para a sua realidade, para a sua vida. Então, a vida, ela não muta, ela não é mutante, ela não é mutante. Até mesmo no Cristo, esse estado consciente, eu já tenho explicado no outro blog, que o estado consciente único é uma possibilidade, e dessa possibilidade ela vai criar um mundo infinito de possibilidades só apenas quando nós estiver manifestando. Só cria um mundo infinito de possibilidade quando a gente estiver manifestando algo. Fora disso, a gente não tem um mundo infinito de possibilidade. A gente só temos uma só possibilidade e ponto final. Isto explica que, olha, mesma coisa acontece com o poder de Deus. Olha só. Vamos ler ele por completo. Ó. E com outra explicação, este Cristo é também o poder de Deus, e quando explicando o poder de Deus diretamente, e que nesta causa o Cristo não vai representar nem a vida e nem a morte, né? Ele fica neutro, zerado de neutro. Porém, o poder de Deus em si representa a vida quando conectado com o corpo. Vê que para dentro não vai nada, o que foi para dentro? Apenas a vida, o estado consciente da vida, o poder de Deus, tudo aquilo que Deus criou, o homem perfeito, certo? Ele está conectado no nosso interior, dentro do nosso interior. Desse interior, a gente cria um mundo infinito de possibilidades, certo? Sendo o Cristo permanece neutro e podendo representar a crise do corpo emocional, né? Porque aí agora, qual seria a funcionalidade? Depois que passou
criação do corpo, né? Veio a imagem, o Jesus menor, que veio aí representando as crises de cada corpo em específico, o estado emocional negado, aquilo que era os troncos, cortou a raiz o tronco, né, jogou o tronco longe da raiz, as pessoas não tinham uma consciência espiritual, não tinham uma raiz espiritual, então cortaram esse tronco, aí o que eles fizeram? Ó, sendo o Cristo permanece neutro e podendo representar a crise do corpo emocional. Ele ainda vai continuar representando a crise do corpo emocional, vai continuar representando a lei do corpo, aquilo que é a criação do corpo, eu crio lei, imagem, limite sobre aquilo que é limite emocional para o corpo, eu crio lei para isso, vai continuar representando cidade, vai continuar representando religião, às vezes as pessoas, não sei como é que ela vai comportar no futuro, sei lá, pode continuar representando, sei lá, religião, vai representar a internet e várias outras coisas que não, várias outras coisas que a mão do corpo possa tocar. Tudo aquilo que o homem toca, ele para de mover, ou ele se move ou ele não move. Por exemplo, tem um objeto, eu movimento um objeto de um lugar para o outro e ele vai mover. Se eu movimentei para um lugar e deixei naquele lugar, ele vai ficar lá enquanto eu não tirar. Ou seja, o meu corpo emocional ele é relativo, né, para o objeto, mas o objeto, né, ele não é relativo para o corpo emocional, ele fica diferenciando isso. O Cristo é a mesma coisa, ele tem o limite dele, ele pode ser só relativo a partir do momento que eu permita que eu manifeste uma crise para a unificação, a partir do momento que eu dou a vida para ele, eu passo dele uma coisa relativa. Mas até então, ele vai representar o quê? Ele vai representar o quê? Ó, porém, o poder de Deus em si representa a vida, né? Isso é relativo quando conectado no corpo. Sendo o Cristo, agora sim, sendo o Cristo permanece neutro. Por que ele permanece neutro? Porque ele se comporta como um objeto, ele se comporta como uma imagem, ele se comporta como uma cidade, ele se comporta como um dinheiro, ele se comporta como uma administração, ele se comporta como uma empresa, ele se comporta como vários outros tipos de coisas. Então aqui eu dei uma ideia, olha, sendo o Cristo permanece neutro e podendo representar a crise do corpo emocional, quando eu dou a vida para uma coisa, uma crise, eu dou a vida. Emmanuel deu a vida para uma crise de um corpo emocional, aí veio Jesus, a crise do corpo emocional. Essa é uma das relatividades de fazer um espírito de criação, certo? Entenda isso. Sendo o Cristo permanece neutro e podendo representar a crise do corpo emocional, aqui já vai, quando ele representa a crise do corpo emocional, ele se torna relativo, né? Você dá a vida para uma falsidade, você comporta. Você palavra, você tem uma palavra, você é desonesto, quando ele vem para quando você dá a vida para ele é desonesto e também se comporta mal, e se comporta mal. Então você tem essa possibilidade, olha, porém, vamos lá, sendo o Cristo permanece neutro e podendo representar a crise do corpo emocional, essa crise é relativa, tá? Porque é a morte do corpo, é o estado inconsciente ou é o estado consciente que as pessoas fazem trabalho sobre ela, pode representar até mesmo o meu espírito de criação, que eu dou a vida para uma coisa que eu determino por mim mesmo, por meus atos pessoais, sei lá, qualquer coisa que você queira entender. Mas eu entenda que isso é uma crise, se eu não estou concordando com a pessoa, se a pessoa não está concordando comigo, eu estou representando a crise. Se a pessoa não concorda comigo, eu não concordo com ele, significa que os nossos caminhos estão divididos por essa crise, eu estou colocando limite, a pessoa também, sei lá, qualquer coisa. Sendo o Cristo permanece neutro e podendo representar a crise do corpo emocional, né? Lei do corpo, cidade, religião, internet e várias outras coisas que a mão do corpo possa tocar, né? Quando o homem toca, ele pode mover algo, né? Pode construir prédios, ele pode construir várias coisas, pode trocar o objeto do lugar, ele pode dar vida para uma falsidade, para uma coisa, ele pode ser a própria sinagoga de Satanás, habitar uma crise, uma coisa humana que as pessoas criam dentro da sociedade, tomando o lugar de Deus, certo? Então ele deixa de ser relativo para Deus para ser absorver a crise social das pessoas aí que tem dentro da sociedade, qualquer coisa. Porém, quando tocar, vai perder a relatividade com o tempo, né? Para construir coisa ou destruir coisa. Quando ele estiver construindo, ele vai poder mover o objeto de um lugar para o outro. Quando ele estiver destruindo, ele vai, né, fazer
se ele tiver uma destruição humana, ele pode usar a própria ideologia para destruir tudo que tem dentro da sociedade, guerra, sei lá, qualquer guerra física, tudo que tem dentro da sociedade, existe várias formas de você construir. Então, existe essa ideia, porém, quando tocar, vai perder a relatividade com o tempo, né? Pode construir, né, coisa e pode destruir coisa. Quando você entra na ideia da destruição, coloca um reset na sua consciência e reprograma todas as coisas. Quando você estiver ouvindo este blog diário, você vai ter uma nova oportunidade para você se conectar com Deus, para você se realizar com Deus diretamente, certo? Então, este blog diário ele tem essa ideia de conectar você diretamente com Deus, certo? Entenda isso. Porém, quando tocar, né? Porém, quando tocar, vai perder. Quando o homem toca nas coisas, quando o homem tocar nas coisas, vai perder a relatividade, né? Com o tempo, né? Para construir, né? Coisas e destruir coisas. O homem tem esse poder. Com a sua vida, ele se torna, ele é relativo. Então, ele pode construir as coisas e pode tanto destruir. Construção pode ser, né? Existe essas possibilidades, essa delicadeza, certo? Eu ia dar uma ideia de construção ao reino de Deus. Não, são coisas que já tem dentro da sociedade. Construir e destruir são coisas que já está determinadas dentro da sociedade. Quando a gente fala do reino de Deus, a gente falamos de sabedoria, de coisas flexíveis. Eu entendo a vida da pessoa, a pessoa me entende a minha vida, eu acrescento na vida da pessoa, a pessoa acrescenta na minha vida. Isso não são construção, são sabedoria. Nós vivemos com sabedoria, nós vivemos em paz no reino de Deus, nós estarmos conectados com Deus diretamente, e tudo isso se torna bom. Porém, quando tocar, vai perder a relatividade com o tempo para construir coisa e destruir coisa, que não são relativas ao tempo. E sendo o poder de Deus, vai representar a vida diretamente. E o Cristo pode representar qualquer coisa e até mesmo a vida, quando esta vida for compreendida. Eu falei, quando não for compreendida, o Cristo pode representar a vida se ela for compreendida. Porque quando ela for compreendida, eles vão entender que Deus é um só com o seu poder, ele é a própria vida, Deus é a própria vida, certo? É o processo da unificação, é o Cristo acessando, o Espírito de Deus cessando as trevas, cessando o inferno e trazendo as pessoas para ele, para a vida dele, para a relatividade dele, para se tornar a sua origem, da sua criação, para que eles voltem a manifestar a sua formação verdadeira do seu reino, daquilo que o Deus criou o homem perfeito. Então, neste tempo, o Cristo vai ficar multando, certo? Se ele voltar para dentro, ele é o próprio poder de Deus, ele tem essa possibilidade, porque Deus é lindo, certo? Ele é uma ponte sobre o inferno e sobre o céu, sobre aquilo que é coisas humanas e sobre aquilo que é de Deus, diretamente, criação humana e criação de Deus, certo? Existe essas diversidades para você entender. Então, sendo o poder de Deus, vai representar a vida diretamente. E o Cristo pode representar qualquer coisa, até mesmo a vida, quando esta vida for compreendida, pois o Cristo vai ficar como uma ponte entre o reino de Deus e o reino do corpo. Perfeito. Tudo que eu estava tendo dito, perfeito, bem explicado, muito bom. Às vezes, o que, que acontece? Hoje em dia, existe uma complexidade muito grande. Por exemplo, eu peguei carona com um colega hoje, né? Aí eu estava no sinal, né? Eu dei sinal para ele está parado no sinal do ônibus, né? Meu colega, eu entendi que ele poderia me ajudar, aí eu dei sinal para ele, ele abriu a porta para mim, aí entrou uma pessoa. Aí ele disse assim, eu rejeitei um passageiro, né? E agora vocês entram no ônibus, vocês embarcam aqui, né? Eu mandei ele para o ponto e vocês embarcam aqui, né? Aí o que ele quis dizer com isso, né? Ele quer dizer que todas as coisas, todas as coisas têm que ser um tratamento igual, por exemplo. Não precisa ser um tratamento igual. Por exemplo, Deus, quando ele olha para a sua criação, ele vê um múltiplo, ele vê uma massa corpórea, que tudo ali é pertencente a ele. Mas para mim relacionar a pessoa, eu tenho que escolher a pessoa com quem eu vou relacionar. Aí eu falei para ele dar uma ideia, né? Falei para ele, não, você tem que entender que quem manda no ônibus aí é você abre para quem você quiser.
né, você que está conduzindo o ônibus, você abre para quem você quiser. E nem todas as pessoas são igual, né, ele abriu para mim, abriu para outro passageiro, é porque ele me conhece, sabe quem eu sou, eu não vou trazer problema para ele, não vou levar dinheiro para ele trocar, eu não vou pedir se eu embarquei no ônibus numa simplicidade da que estava parado, o ônibus embarcado, desembarquei no ônibus, é errado, sim, tem que ter um ponto de ônibus, mas hoje em dia com várias crises, você queira ficar flexionado também, o certo era você parar apenas no ponto de ônibus para adiantar a viagem, para tudo ficar uma coisa correta, para não estressar o motorista, para não causar uma desigualdade dentro da sociedade. É porque hoje as pessoas, você está no trabalho, você tem que. Não, eu faço a percepção do meu relacionamento. Por exemplo, no meu espírito de criação, por exemplo, quando eu pego uma. Eu não trato as pessoas a mesma coisa. Se a pessoa tem dinheiro, na mão, está me pagando com dinheiro vivo, eu não trato. A pessoa com cartão, sim, eu trato ela bem. Falo assim, não, você faz parte, né, daquilo que é consciência, né, espírito vivificado, aquilo que é relativo, aquilo que é coisas boas. Mas quando a pessoa vem com dinheiro, às vezes eu vou para um ponto, eu tenho satisfeito de ajudar a pessoa, um passageiro que está fora do ponto. Fala, poxa, é uma pessoa, um trabalhador, vou embarcar a pessoa. Beleza, mas se ela entrou, né, me deu uma nota de R$ 20, não me contribuiu com nada. Não, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Essa pessoa está me apresentando uma crise, uma desgraça que eu odeio, odeio. Eu fico muito. Não é a mesma coisa. Ou seja, hoje em dia, dentro da sociedade, você não dá para tratar todo mundo igual, certo? Se eu estiver no reino de Deus, se eu tiver uma sociedade correta, a administração correta, os meus comportamentos corretos, eu sei o que eu vou fazer no meu trabalho todo dia, mas não. Nós não sabemos o que vamos fazer no nosso trabalho, porque sempre parece um engraçadinho, sempre um ao outro vai tira os seus planos de você ser uma pessoa boa, elas vai te arrastando para a treva, te induzindo às trevas, certo? E são várias coisas. Por exemplo, hoje dentro da sociedade não tem segurança nenhuma, as pessoas te roubam, te fazem a coisa e tal, um monte de coisa dentro da sociedade. Então as pessoas já vão para o trabalho, já vai naquela crise já, certo? Eu vejo colega, né, respiração forte, fumegante, de estresse emocional, com seus corpos todos em crise. Você olha para ele, você sente nele, não, eu pedi conta, não vou embora, vou para o rodoviário procurando lugar na sociedade para ser uma pessoa correta. Você vê o esforço da pessoa, mas você vê o esforço da pessoa, aí você vê, me arrastando. Igual às vezes eu prefiro me arrastar para Deus, fazendo esses blogs diários, trabalhando esses blogs diários, porque me arrastar para uns atos emocionais, pessoas que não vai nunca reconhecer quem você é, sei lá, qualquer coisa, né? Pode ser. Deus faz da forma dele, entenda isso. Tem essas complexidades de tudo. Mas entenda que quando você faz para Deus, você se sacrifica para o reino de Deus, isso se torna uma coisa boa, gratificante, porque Deus é Deus, né? Sei lá, entenda isso. Agora, quando você se sacrifica por alguém que você sabe que não vai te trazer nada, não vai, você pode olhar aí. Vamos falar isso diretamente para você entender. Você acha que Emanuel teve alguma recompensa do seu sacrifício? Não. Não, nada disso foi aproveitado. Para Deus, não. Para Deus não foi aproveitado. Por que que eu falo que não foi aproveitado? Porque nada que nós geramos crise sobre o corpo emocional, nada que nós geramos crise sobre o corpo emocional, nada que nós geramos ideologia para Cristo vai ser aproveitado, porque isso não é parte do reino de Deus, está totalmente separado do reino de Deus. Eu posso unificar e trazer o juízo para ele, mas recompensa mesmo não, porque a recompensa já é dada dentro de nós, que é a graça da vida, é a graça da vida. E quando a gente entende que a graça da vida é graça sobre graça, verdade sobre verdade, a gente manifesta isso para o reino de Deus. Aí você vai ver, cadê o Cristo? Oh, não tem mais morte, não tem mais vida, tudo é de Deus agora. Você vê que Deus fez tudo pelo reino de Deus, pelo aquilo que era a formação dele também. Ou seja, não tem nenhuma recompensa. Quando você faz essa percepção, você vai ver que não tem nenhuma recompensa, não tem recompensa nenhuma. Nós somos um corpo simples, de entendimento simples, o que nós quer é encontrar com pessoas boas, pessoas que possam acrescentar. Se elas não podem acrescentar, vai diminuir a gente. Se ela vai diminuir a gente, elas vai conduzir nós à treva. E você acha que treva acrescenta alguma coisa em nós? Não acrescenta. Se a pessoa está te diminuindo aí, está te expressando coisas que elas nem sabem, ela está te diminuindo, colocando você para baixo, ela não vai acrescentar nada em você, acredita
acredita nisso. Agora sim, estou no plano de Deus, né, estou fazendo tudo pelo reino de Deus. Deus acrescenta, né, a paz, a alegria, tudo aquilo que possa realmente ser grandioso. Deus é diferente, né, muito diferente. Faça essa percepção. Se inscreva nesse canal, sinalize o vídeo, só se você estiver entendendo. Se você não entendeu, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, né. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.